Eu poderia começar esse vídeo falando que fazia muito tempo que eu não sentia um desgosto tão grande assim com o Santos. Mas a verdade é que não faz muito tempo, né? É, nesse ano mesmo, as porradas que a gente tomou pro Corinthians no Paulistão, a derrota de virada pro Vasco, o último ano inteiro na Série B. Antes disso, os 3 anos lutando pra não cair no Paulista e no Brasileiro. Então, é tanto desgosto acumulado com o Santos que, assim, é raro eu me surpreender, tá ligado? E eu não me surpreendi hoje. Eu não esperava uma vitória. Sendo otimista, eu esperava um empate. Mas o meu lado mais realista sabia que ia vir uma derrota. Só não imaginava que seria tão ridícula quanto foi hoje, sem o Santos sequer praticar o futebol. Parecia que, sei lá, tinham pegado 11 aleatórios no meio da rua e jogado em campo e falado, ó, você vai representar o Santos Futebol Clube aí. Boa sorte, falou. E vindo dessa diretoria, eu não duvidaria. Dessa diretoria, desse CEO, né? Todos omissos. E, sei lá, o Pedro Martins é muito bom em dar coletiva na hora de explicar a saída do Caixinha, mas também não explica muita coisa além disso. Agora que o clube tá sem técnico, tá em penúltimo na tabela, atuações ridículas ao longo do ano. Ele vai fazer uma coletiva pra explicar, pra responder perguntas, no mínimo, que expliquem algo ao torcedor? Ou ele vai só pegar e fugir, igual foi na coletiva de hoje? Marcelo Teixeira eu nem espero que ele faça uma coletiva, porque ele só faz quando é pra se sobressair e pra se exaltar. Que também não me surpreende vindo do Marcelo Teixeira. Eu acho louco quando eu vejo gente que se surpreende com isso, ou que acha que ele realmente fosse ser um ótimo presidente, porque sei lá, a pessoa tá com a memória dos títulos de 2002, 2004 na cabeça e esquece como ele era, tá ligado? Ignora o fato de que quem trouxe aquele título foi os títulos, no caso, foi Robinho, Diego, Elano e o Leão que subiu os moleques. E por isso a gente foi campeão. E não graças a Marcelo Teixeira. Assim como a própria volta do Neymar hoje em dia, que ele tanto proclama que foi ele que realizou, que transformou em realidade, não foi ele. O Neymar quis voltar e calhou dele ser o presidente. Não foi ele que fez o Neymar voltar, não foi ele que convenceu o Neymar a deixar, sei lá, o Barcelona de lado, a deixar o Manchester City do Guardiola de lado. Não é como se o Neymar estivesse voando e ele trouxe o Neymar de volta. O Neymar estava afastado no Al Hilal. Mesmo quando estava se recuperando, Jesus já não contava mais com ele. E aí sim ele conseguiu trazer o Neymar de volta. Muito mais pelo Neymar e pelo cenário geral do que por qualquer mérito do Marcelo Teixeira. E esse time que entra em campo hoje é um reflexo disso. A gente vê, por exemplo, o nosso lateral direito, que é o Luizão, que não acho que foi horripilante em campo, mas que é um zagueiro improvisado, sendo que você tem três laterais direitos no banco, mas nenhum dos três tem nível para ser titular no seu time. E aí para isso você tem que recorrer a um zagueiro improvisado de 21 anos que era do Novo Horizontino, que até então o máximo que já tinha feito era ter jogado a Série B. Você tem de zagueiro o Gil, que o último ano na Série A já tinha sido escorraçado pela torcida do Corinthians e fez até uma boa Série B com os paulistas, mas o estadual e Série B obviamente não é Série A. E aí ele que até então cogitava se aposentar, foi convencido a renovar e jogar mais um ano. E aí eu te pergunto, a diretoria renovou com o Gil, porque acreditava que ele seria um dos melhores zagueiros da Série A, pela experiência que ele tem, pelo entrosamento e qualidade que ele tem, ou porque não tinha capacidade de encontrar e convencer um zagueiro bom a vir jogar nesse catado que é o Santos. Você tem o João Schmidt, que olha só, essa semana foi renovado. Não bastasse
já ter o seu contrato até o final de 2026, foi renovado mais um ano até 2027, com valorização salarial, para jogar isso aí que a gente viu em campo. E aí agora a gente tem que torcer para conseguirem vender ele para alguém. Porque senão é essa porra aí até 2027. Olha só. A gente tem Guilherme no ataque, que tá conseguindo a façanha que, assim, não sei se são poucos ao longo da história, mas que são poucos que eu lembro de cabeça que conseguiram, que é ser vaiado em campo na Vila Belmiro, quando pega na bola. Assim como se fosse um ex-jogador que já passou pelo time, algum jogador rival que sempre provoca o Santos. Tá conseguindo essa façanha de tão ruim que é em campo. E ele é mais um, assim como os outros que eu citei, e vários outros aí nesse elenco, que representam muito bem o que é a gestão do Marcelo Teixeira. E que, sinceramente, eu não vejo nenhuma capacidade do Santos voltar a atuar em um nível alto, voltar a competir em nível de primeira prateleira no futebol nacional e da América, se não for por uma SAF. O Santos hoje, ele respira por aparelhos. E continuar com a gestão do Marcelo Teixeira e de qualquer outro desses presidenciáveis que possam aparecer para se eleger, porque a grande maioria é tudo do mesmo saco. E se não for, provavelmente é tão ruim quanto. A menos que o Santos vire uma SAF competente de alguém que tenha gestão, que tenha experiência nisso, que tenha dinheiro também, já que o endividamento só piora, o Santos vai continuar vegetando numa cama de hospital. Até alguém realmente tirar da tomada e declarar a morte, que nesse caso seria a falência do clube, ou continuar lá. E assim como um parente normalmente vai visitar essa pessoa, não consegue falar com ela, não consegue ter conversas, não consegue viver algo novo com essa pessoa, somos nós torcedores, que vemos o Santos desse jeito e tudo que a gente consegue fazer é lembrar de tempos passados. A gente não consegue olhar para esse Santos e pensar que ele vai sair dessa situação por si só, que ele vai voltar a ser grande. Gigantesco a instituição sempre é, mas o clube no momento é ridículo, é ridículo. O elenco piorou. A gestão então nem se fala. É o principal culpado. Não só essa de agora, mas todas as outras, que essa tem muito envolvimento, porque a gente sabe que o Marcelo Teixeira sempre está metido em tudo, no que é relacionado ao Santos, no que tange ao Santos. E as últimas gestões não eram diferentes disso. Só a gente para pra pensar que ele era um dos apoiadores do Rueda, por exemplo, e depois rebaixou o clube. Foi ele que indicou o Alexandre Galo pro Rueda, e que, olha só, fez um trabalho ridículo e saiu do clube. Enfim, é difícil pensar num futuro minimamente decente pro Santos. Falando desse jogo, que eu não gostaria de falar, mas eu vou tentar passar rápido, porque eu não consegui prestar a atenção que eu gostaria, porque eu tava trabalhando. Sim, eu estou gravando isso. Eu ia falar domingo, mas na verdade é segunda, meia-noite e 17. Eu estava trabalhando até agora há pouco. E não consegui prestar atenção no jogo como normalmente eu gostaria. Mas que se pá, foi algo bom. Porque vendo o pouco que eu consegui ver, eu já agradeço por não ter uma corda na minha casa. Porque tentações me perseguem vendo esse time em campo. Enfim, Bragantino 2, Santos 1. O Santos já começou diferente, que foi com a escalação do Neymar, né? A escalação que o Neymar chegou a vazar durante a semana foi basicamente o que a gente viu em campo, com exceção do Escobar no lugar do Souza, porque o Souza ainda não voltou, e com o Verón no lugar do Bom Tempo, porque o Bom Tempo se lesionou. Também outra questão que, assim, essa semana pro Santos foi absurda, né? Foi todo mundo se lesionando. O único setor que o Santos tem um pouco mais de liberdade é o ataque, que pode variar um pouco mais as peças, as características e o esquema,
porque tem jogadores com um pouco mais de qualidade e quantidade também. E até nisso a gente se fode, porque de todos os jogadores lesionados do Santos no momento, a maioria é ataque. A gente tem o Neymar, Soteldo, o Bom Tempo, Tassiano, e acho que tá faltando alguém, que eu não tá vindo na minha cabeça nesse momento, mas enfim. E que deixa o time ainda mais limitado e com essa cara aí que a gente viu hoje, que é um Frankenstein, só que da pior maneira possível. Enfim. O jogo começou assim, o primeiro tempo foi uma lástima pro Santos. Assim, o primeiro tempo acabou 0 a 0, mas poderia tranquilamente ter acabado um 2 a 2 pelo fogo cruzado que foi. Mas também poderia muito mais tranquilo do que isso ter acabado 2 3 a 0 pro Bragantino. Levou muito mais perigo do que o Santos. O primeiro tempo tava muito pegado também, muita falta, muita amarela. Se eu não me engano, acho que foram 3 ou 4 amarelos só no primeiro tempo. Mas, assim, no geral o Santos foi péssimo. Pelo pouco que eu consegui ver, os únicos que se salvaram no primeiro tempo, que eu consegui dar uma observada melhor, foi o Luizão, que mesmo improvisado ainda conseguiu jogar bem. Sem subir muito, mas não dá pra cobrar e nem esperar isso dele. E eu nem quero que ele faça isso. Por, por ser um zagueiro, eu espero dele atuações mais defensivas. Até porque a lateral direita tem sido uma avenida nos últimos anos. Então ele conseguiu defender bem, por mais que ainda tivesse nervoso aqui um lance e outro, que infelizmente ia acabar é, ressaltando isso no segundo tempo. No geral, ele ainda conseguiu defender bem. Eu também gostei do Raul Laser e do Veron. O Veron, assim, em algumas jogadas ele fazia uma merda, mas ele ainda conseguia. Era o único do ataque, ele conseguia tentar fazer alguma coisa junto com o Raul Laser. Que pra mim foi o melhor do meio pra frente, assim. Era o único que tentava buscar a bola, buscar o jogo, tentar criar alguma coisa, se doava em campo. E o Verão é um dos poucos que às vezes conseguia colaborar ali. O Tiquinho ainda conseguia fazer um pivô, mas ainda assim no jogo de hoje eu achei um pouco abaixo. E o Guilherme, é absurdo ter que lidar com o Guilherme em campo no ano 2025. Eu acho, durante essa semana eu cheguei na conclusão que o Guilherme ele é o Rony do Santos. Porque todo mundo que olha de fora pensa, pô, mas o Guilherme é o artilheiro do Santos do ano, tem 10 gols, foi o principal jogador do Santos na Série B, não sei o quê. Mas você que assiste o jogo sabe o quão tenebroso o Guilherme é. E eu acho que é exatamente isso que o palmeirense passava. A gente que via de fora, obviamente em escalas diferentes, mas, por exemplo, a gente viu o Rony, artilheiro da Libertadores do Palmeiras, fazendo gol de bicicleta e a porra toda, e o palmeirense não suportava o Rony. Eu acho que, como eu disse, em níveis diferentes, mas eu acho que é provavelmente esse o que o palmeirense passava. É o que a gente tem que ver hoje em campo. É o Guilherme. E no geral, o primeiro tempo do Santos foi basicamente isso. Assim, o Santos não. Se não fosse o Brasão, o Santos poderia ter tranquilamente com 2 3 a 0 pro intervalo. O Brasão fazendo milagre no jogo. A defesa insegura, os volantes, ca- não vou falar, mas dois mortos, né? O Schmidt e o Pituca não servem mais, tá ligado? Talvez sirvam em outro time. Um time menor de Série B. Ou talvez, eu não duvido que eles possam performar bem em outro time de Série A. De repente, num time mais arrumado. Ou que seja só aquela questão de troca de ares, sabe? Sei lá, você não tá mais se dando bem num determinado ambiente, você muda pra outro ambiente que às vezes nem é tão diferente assim, mas por ser um lugar novo, você consegue melhorar, consegue responder melhor ao que as pessoas esperam de você. Talvez esses sejam os casos tanto do Pituca quanto do Schmidt, mas que eu espero que na janela de julho os dois vão pro mais longe possível, não só do Santos, mas da cidade de Santos, que não passem perto, sabe? É, é absurdo não só os dois jogarem, mas o Rincon não jogar. Sendo que eu não sei o que acontece com os técnicos do Santos. O Carille não dava chance pro Rincon, mesmo com o Pituca indo mal o ano inteiro na Série B e o Schmidt oscilando demais. O Caixinha ainda deu um pouco de,
de minutagem pro Rincon, principalmente no início do Paulista, mas depois também parou. Eu não entendo isso. O Rincon, pra mim, mesmo sendo mais velho, mesmo estando sem ritmo, ele ainda assim consegue jogar melhor, marcar melhor que os dois. Ele é lento por causa da idade, por causa do porte físico, mas ainda assim consegue ser melhor que tanto Pituca quanto Schmidt. Eu não entendo por que ele não entra em campo, né? É um mistério, mistérios da Vila Belmiro. E aí o Santos volta pro segundo tempo exatamente igual. O César Sampaio olhou esse time, que nem eu falei no último jogo, ele olhou esse time, ele viu o desempenho ridículo no primeiro tempo e pensou, pô, tá legal, vamos manter. É surreal, cara, surreal. E aí aos 17 a gente sofre a lei do ex de novo, que não seria a primeira nesse jogo, mas a segunda eu acho que é muito pior. Mas tem o gol do Sacha. É simplesmente o Santos é o time que mais tomou gol do Sacha na vida. Que é loucura. Mas é o tipo de coisa que só o Santos proporciona. Eu já falei outras vezes, o Santos parece que é o time que mais sofre lei do ex no mundo. Eu não sei como tem tanto jogador que já jogou no Santos e que sempre consegue marcar gol no Santos, cara. É uma parada assim, bizonha, tá ligado? Não entra na minha cabeça um bagulho desse. É, foi um erro de passe do Luizão, né? O Luizão, ele acaba tentando fazer um passe ali meio que e dá todo errado. Acaba sobrando a bola, não lembro em quem, e aí a pessoa toca pro Sacha que acaba conseguindo fazer. E eu espero que isso não afete o Luizão negativamente nos próximos jogos. No início do Paulista teve um jogo que ele chegou a entrar de titular, não lembro qual jogo que foi. Mas que acho que o Caixinha acabou falando depois que teve um erro dele durante o jogo que eu acho que origina um gol. Não lembro contra quem. E aí o Caixinha fala que ele acabou sentindo muito a falha. E aí mexeu com o psicológico do moleque. Hoje ele voltou a ser titular. Como eu disse, não é um primor na lateral direita. E eu não espero que ele seja, porque ele tá sendo improvisado ali. Mas ainda assim ele conseguiu defender bem. Defender melhor, inclusive, que os nossos laterais direitos de ofício. E eu espero que esse erro não fique na cabeça do moleque, tá ligado? Que ele entenda que ele é um jogador, que o jogador vai errar. Isso acontece. Mas se até ele acabar sofrendo nessa questão, aí a lateral direita vai voltar a ser uma preocupação maior do que já é. Eu acho que mesmo com o Luizão estando bem, a lateral direita vai continuar sendo uma preocupação. Mas pelo menos ele conseguir defender melhor e não se abalar por isso, acho que a gente tem um pouco mais de consistência. Aí tem as primeiras trocas, que basicamente ele tira o Luizão pra pôr o Aderlan. O Aderlan voltando depois de meses parado, desde o ano passado. E tirando o Veron pra pôr o David. Ele viu a brilhante exibição do Guilherme e não tirou o Guilherme. Eu não sei pra quem que o Guilherme tá dando lá dentro. Eu não sei pra quem que ele tá pagando. Mas do crente ao ateu, ninguém explica o Guilherme ser titular nesse time e permanecer tanto tempo em campo. Assim, é uma parada que é inconcebível na minha visão. Não entendo. Por mais que eu tente, eu não entendo, sabe? E o Verón que ainda tava conseguindo construir um pouco mais. Como eu disse, o Verón não foi alguém exímio em campo. Mas ainda assim ele contribuiu muito mais que o Guilherme. Teve um contra-ataque que foi muito marcante. Eu não lembro se foi no primeiro tempo ou se foi no começo do segundo. Eu acho que foi no primeiro. Que é uma arrancada do Rolizer com o Verón, que os dois vão tabelando. Chega na área, na grande área. E aí, infelizmente, a única pessoa que tava ali certinha pro Raul Laser passar era o Guilherme. E o Guilherme pega a bola, tenta cortar pra dentro, chuta no zagueiro. É impressionante, assim, a capacidade que ele tem. Que mais? Teve outras substituições do Pituca. E aí, finalmente, o Guilherme sai aos 33 do segundo tempo. Um milagre. A entrada do Rian e do Matheus Xavier. Né, você tomando 2-0, precisando virar o jogo, quem você põe? Você põe os moleque, né? Grande atitude do César Sampaio que já foi um moleque da Vila, né?
Assim, eu posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, o Célio Sampaio foi um moleque da Vila. E aí depois ele acaba saindo e indo pro Palmeiras. Não lembro se foi direto ou se ele passou por outro time, sei lá. Não era vivo nessa época. Mas você precisando virar o time, você bota os moleque. E aí quando o time tá ganho como foi contra o Galo, por exemplo, aí você bota o Tassiano, bota o Rincon, bota outros caras pra ganhar minutagem, mas não bota os moleque. Pra tentarem mostrar um pouco de futebol e tentarem pegar confiança. É algo absurdo que todos os últimos técnicos do Santos fazem. É uma parada que me revolta em níveis anormais. E aí ele bota o Matheus Xavier, que eu acho que nunca tinha jogado de titular, nem na Série B, porque eu acho que quando ele jogou na Série B, ele entrou no segundo tempo, né? Ele era reserva. E aí hoje bota o moleque na fogueira, bota o Rian também, que tinha ficado, se não me engano, ele tava lesionado um tempo, voltou agora. E aí já bota o moleque na fogueira também. Mas pelo menos ele tirou o Pituca, né? O Pituca que é, é bizarro você ver o Pituca em campo também, cara. É muito louco que ele não parece em nada com o jogador que ele era quando saiu daqui. Ele não joga, porra, metade do futebol. Metade eu ainda tô sendo generoso, não joga, porra, um décimo do que ele jogava de futebol naquela época. Não que ele fosse um gênio também, mas pelo menos conseguia jogar bem. E teve um lance também que foi muito marcante, assim como foi o do Guilherme, no erro do contra-ataque que o Raul Laser e o Verón puxaram. Que é uma bola que acaba sobrando pra alguém. Acho que foi um escanteio cobrado e um jogador do Bragantino afasta. A bola sobra pra alguém. Essa pessoa passa pro Pituca e o Pituca tinha certinho o Escobar pra passar. E daí ele poderia levar adiante e cruzar de novo pra área, porque tava todo mundo na área pra tentar um cabeceio. Aí o Pituca volta e ele passa a bola pra trás. Ou pro zagueiro, ou pro Brasão, não lembro pra quem foi. Mas, cara, isso é um belo retrato do que é o Pituca hoje em dia. Assim como é o Schmidt. O Schmidt faz a mesma coisa. Os volantes do Santos são completamente ineficientes. Eles não conseguem marcar e não conseguem construir nada. É como se o Santos tivesse um vazio no meio campo. Assim, é loucura. Às vezes eu acho que se você botar um centroavante improvisado ali, ele consegue fazer mais coisas. Se você botar o Luca Meireles e o Matheus Xavier ali de volante, eles fazem melhor do que o Pituca e o Schmidt fazem hoje em dia. E aí, pra piorar ainda mais essa situação, aos 37 o Santos consegue tomar um gol do La Quintana, cara. A gente tomou o gol do La Quintana, cara. La Quintana que foi ridículo nos jogos que teve com o Santos pela Série B. E é um péssimo jogador, não à toa que o Bragantino tinha emprestado ele pro Santos ano passado, porque ele não servia pro Bragantino. E ele acabou entrando hoje, foi ridículo também. Mas ainda assim conseguiu arranjar um gol. Né? Uma falha de perda de bola, se eu não me engano, do Tiquinho no meio campo. E aí o Bragantino vem no contra-ataque, a bola sobra no La Quintana, ele chuta. Eu acho que a bola até chega a bater no brasão. Mas aí foi muito forte, o chute foi muito rápido e acaba desviando e indo pro gol. Não vou culpar o Brasão por isso, porque se não fosse ele, tava 4-0 pro Bragantino já nessa altura do campeonato. E também me deixou um pouco surpreso que até voltando à questão da substituição, que a última que ele faz é o roll laser pelo Luca Meireles. Foi pelo cansaço e tal, tudo bem, até entendo. Mas é muito louco que ele tirou o Verón, por exemplo, e não tirou o Schmidt. Sei lá, fosse pra pôr o Rincon, fosse pra pôr o David no lugar do próprio Schmidt pra tentar ir pra cima, pô. Você tá tomando 2-0 em casa, na Vila Belmiro, e você não faz todas as substituições que você pode. É, cara, enfim, quanto mais eu lembro, mais puto eu fico. E aí tem um gol no finalzinho do David, nos últimos minutos, que não serve de muita coisa, ele meio que faz a jogada ali, ele recebe a bola na área, ele tenta fazer alguma coisa ali, a bola escapa da perna dele, mas aí no bate-rebate com os jogadores do Bragantino, a bola acaba sobrando pra ele de novo e ele consegue chutar pro gol. Tomara que esse gol dê confiança pra ele, faça ele tirar a zica e conseguir jogar bem quando entrar com a camisa do Santos, mas no resumo, esse time foi vergonhoso, foi horrível. O técnico também, assim, é o que eu sempre digo, se alguém achava que o César Sampaio tinha chance real de ser técnico, a pessoa tá maluca, cara. Assim, pô, não tem nada mais emocionado do que isso.
E aí, a última conclusão, e a única conclusão na verdade, e o último ponto que eu trago para esse vídeo é que quanto mais esse brasileiro passa, mais ele escancara uma coisa na minha visão, que é que o Santos só tem chance de sobreviver se ele virar uma SAF. E virar uma SAF boa. Por alguém que tem experiência, tenha competência, tenha vontade e que tenha dinheiro. O Santos ele já tá na beira do abismo. Falta saber se ele vai ser empurrado, se ele vai se jogar, ou se alguém vai aparecer para impedir que ele se jogue. Mas a situação do Santos nesse momento é lastimável. E assim, os próximos meses, em especial os próximos 3 meses, vão ser cruciais para o Santos. Porque é quando vai acabar o contrato do Neymar, e a gente ainda não sabe se vai ser renovado ou não. E por mais que tenha uma expectativa de que seja, é, pode ser que não aconteça. E aí, se isso realmente rolar, lá se vão vários patrocínios do Santos. E possíveis novos patrocínios também. Tem a janela de transferência, que o Santos não só tem que se livrar de mais da metade desse elenco, encontrando titular e reserva, como também tem que contratar. Contratar legal. Se o Marcelo Teixeira, se essa diretoria acha que gastou no início do ano, é bom que eles pensem porque eles vão ter que gastar muito mais na segunda. Porque a gente ainda precisa de, no mínimo, um zagueiro de nível alto para ser titular. No mínimo, de um lateral direito de nível para ser titular. De dois volantes. Mesmo com o Zé Rafael voltando, a gente não sabe a que nível que ele vai voltar. E o bom tempo não pode ser a única válvula de escape desse time no meio campo que faça esse time jogar. Então o Santos precisa de no mínimo dois volantes. E se possível, se livrar de mais da metade desse elenco. Se livra do Léo Godoy. Se for contratar um lateral direito, eu não vou falar pra se livrar do Sherman ou do Aderlan, porque a gente ainda precisa de reserva. Mas eu também não iria me opor também não. A qualquer um dos dois. Tem que se livrar do Baço. Não tem mais nível pra jogar. No Santos nunca teve, na verdade. Mas hoje em dia isso só fica mais escancarado. Tem que se livrar do. Não vou falar se livrar do Gil, porque o contrato dele já tá acabando e ninguém vai comprar. Mas o Gil tem que ser reserva. Ele não pode ser titular desse time. Tem que se livrar do Schmidt e do Pituca. Manda eles pro mais longe possível e devolve pro Japão. Tá ligado? O cara ele tá desempregado, caiu hoje do Vasco. Se pá, ele volta pro Japão lá, porque eu acho que ninguém vai querer ele aqui. Manda ele levar os dois, pô. Vai pra ele ser contratado pelo Vivane Nagasaki, que ele tava antes, pelo Shimizu Pulse, onde o Lucas Braga passou. Manda ele levar esses dois também, pô. E já leva o Guilherme de Brinde, que ele amava aqui. E que ele até chegou a cogitar pedir no Vasco e o Vasco não contratou. Leva o Guilherme também, pô. Se é isso que ele tanto ama. Manda ele levar o Gil também, pô. Se o Gil quiser fazer uma última viagem, aí um último ano jogando de boa. Enfim, minhas esperanças com o Santos estão quase nulas. E se o Santos não virar uma SAF no meio do ano, esse era o outro ponto que eu tinha esquecido. O Santos existe a possibilidade de se tornar SAF. Quando o Neymar veio, era muito falado que talvez o Neymar e o Neymar Pai comprassem o Santos, mas que a maior possibilidade é que eles fizessem uma ponte pro fundo árabe, o PIF, né, que é o Public Investment Fund da Arábia Saudita, que é o mesmo fundo que é dono dos 4 principais times da Arábia e dono do Newcastle, da Premier League. Essa é, na minha opinião, a única chance que o Santos tem de sobreviver. E quando eu digo sobreviver, não é só voltar a disputar coisas grandes, que nem eu falei, mas é literalmente se manter na Série A. Porque com essa gestão atual, com esse elenco atual, com a perspectiva de futuro que o Santos tem nesse momento, o Santos hoje é facilmente um dos 4 principais candidatos a ser rebaixado no final do ano, em dezembro. Infelizmente.